Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CDF Concursos. Vamos juntos, eu, professor Rafael Santiago, e você a mais uma aulaça de Direito do Trabalho. Na aula de hoje, na tela, a gente começa a falar sobre duração do trabalho, tópico duração do trabalho, que é muito cobrado em provas de concurso. Hoje a gente vai conversar especificamente sobre jornada de trabalho. Começamos a tratar de jornada de trabalho, abrangendo tempo à disposição, sobreaviso e prontidão. Quando a gente fala em duração do trabalho, a gente estuda dentro do tópico duração do trabalho três subtópicos. A gente parte desses três subtópicos para construir as noções acerca de duração do trabalho. Quando falamos em duração do trabalho, falamos em jornada do trabalho, em horário de trabalho e em intervalos. Então, o tópico duração do trabalho, quando cai em prova, ele abrange esses subtópicos: jornada de trabalho, horário de trabalho e intervalos. São subtópicos que tratam de assuntos diversos, beleza? Quando a gente fala em horário de trabalho é um pouco mais simples. Horário de trabalho, pode vir para mim, trata da hora de entrada e de saída do trabalhador no labor, no serviço, no posto de trabalho. Então, horário de trabalho diz respeito à hora de entrada e de saída do trabalhador. Há disposições específicas na CLT acerca dos minutos residuais. Tem um tempo de tolerância de atraso ou de chegar adiantado ao posto de serviço, ou a da saída do posto de serviço, há um tempo de tolerância na lei, dentro do qual não haverá repercussão para fins de pagamento de horas extras. Mas quando a gente fala em horário de trabalho, simples, hora de entrada e de saída do trabalhador ao serviço. Isso é horário de trabalho. Na tela, jornada de trabalho já diz respeito à prestação de serviço, a tempo de prestação de serviço. Tempo de serviço prestado ao empregador, ou pelo menos tempo à disposição do empregador, tempo em que o empregado fica aguardando ordens do empregador. E intervalos tratam de descanso. Descanso do trabalhador. Períodos de descanso: intervalo entre a jornada, intervalo dentro da jornada de trabalho, intervalo interjornadas, intervalo entre jornadas distintas. Tudo isso está dentro do tópico duração do trabalho. Jornada de trabalho, hora de trabalho e intervalos. Quando a gente fala em jornada de trabalho, especificamente quanto à jornada de trabalho, como eu falei, a jornada ela é composta de, primeiro, tempo de serviço efetivo prestado ao empregador, tempo de prestação efetiva de serviço ao empregador e tempo à disposição do empregador. Pode vir para mim. Quando eu falo em tempo à disposição, você vai se lembrar que o empregado ele está subordinado ao empregador. Ele está sujeito às ordens do empregador. Ele pode, na relação de trabalho, ou no âmbito do ambiente de trabalho, naquele contexto da relação de emprego, ele pode não estar prestando serviço efetivo, mas ele pode estar guardando ordens a serem proferidas pelo empregador. Ele pode estar esperando ordens do empregador. E este tempo em que ele aguarda as ordens do empregador é denominado de tempo à disposição. O tempo à disposição, dúvida, integra ou não a jornada de trabalho? O tempo à disposição deve ser considerado para a gente definir a jornada do trabalhador, ou é só o tempo em que ele está prestando serviço efetivo, em que ele desempenha serviço efetivo? Pelo nosso esquema, você já sabe que o tempo à disposição do empregador, em regra, gera repercussão no cálculo da jornada de trabalho. Na tela, isso inclusive é expressamente estabelecido pelo artigo 4º da CLT. O artigo 4º da CLT deixa claro que o tempo à disposição do empregador, ou seja, tempo em que o empregado está aguardando ordens, aguardando determinações do empregador, é considerado como tempo de serviço efetivo para fins de jornada de trabalho. Então, o tempo à disposição do empregador integra, em regra, a jornada de trabalho. Isso é o artigo 4º da CLT, veja só. Considera-se como de serviço efetivo, percebeu isso? Considera-se como dentro da jornada de trabalho o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então, pela leitura do artigo 4º da CLT, a gente chega à conclusão que o tempo à disposição do empregador, em regra, é considerado como de serviço efetivo, integra a jornada de trabalho, deve ser considerado este tempo à disposição, no cálculo da jornada de trabalho. Vamos avançar então para estudar esse tempo à disposição. Tópico 1.1, tempo à disposição do empregador. Como eu falei, pode vir para mim, o tempo à disposição é aquele em que o empregado fica aguardando ordens a serem proferidas, a serem estabelecidas pelo empregador. Por isso, tempo à disposição. A disposição de quem? Do empregador.
Como já vimos, o tempo à disposição, em regra, caput, cabeça do artigo 4º da CLT, em regra, o tempo à disposição é considerado como serviço efetivo, integra a jornada de trabalho. Então veja só. É possível que, mesmo que o trabalhador não esteja desempenhando serviço efetivo, o tempo à disposição, ao integrar a jornada de trabalho, ao ser considerado no cálculo da jornada de trabalho, gere serviço extraordinário. E o serviço extraordinário é um fato que tem como consequência jurídica dever de pagar horas extras. Percebeu isso? É possível, isso é importante, é possível que o tempo à disposição prolongue a jornada do trabalhador. É possível. Dentro dessa lógica de que tempo à disposição do empregador, integra a jornada de trabalho. Na tela, este tempo deve ser calculado na jornada, mesmo sem prestação efetiva de serviço. Essa é a ideia. Essa é a regra geral, tá? A reforma trabalhista, reforma de 17, promovida na CLT pela Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista trouxe um pouco de restrições a essa regra geral de considerar como tempo efetivo de serviço o tempo à disposição do empregador. A reforma de 17 trouxe restrições a essa regra geral, tá? Duas são as principais restrições, inclusive que já caíram em prova de concurso. Primeiro, as atividades descritas no artigo 4º, parágrafo 2º da CLT, e segunda restrição promovida pela reforma trabalhista, essa ideia de integrar o tempo à disposição à jornada do trabalho, fim das horas in itinere, das horas de deslocamento ao serviço. Vamos ver com calma essas duas restrições. Primeira restrição promovida pela reforma trabalhista de 17, a ideia de integração do tempo à disposição na jornada, as atividades descritas no artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Lembra, pode vir para mim, que o artigo 4º caput, lembra disso, tem uma lógica de posicionamento das disposições legais. O artigo 4º caput traz a regra geral, lembra disso? Tempo à disposição do empregador, em que o empregado está aguardando ordens do empregador, é considerado como tempo de serviço efetivo. Essa é a regra geral, integra a jornada de trabalho. Aí o parágrafo 2º vai trazer exceção. Traz as exceções a essa regra geral. São situações em que não estará na tela, não estará configurado o tempo à disposição. Percebe isso? O caput traz a regra. O parágrafo 2º traz as situações que não são consideradas por lei tempo à disposição do empregador. Vamos analisar essas situações. Artigo 4º, parágrafo 2º. Atividades que não são tempo à disposição do empregador, beleza? Olha o que diz a redação legal. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário que exceder a jornada normal. Pode vir para mim. Lembra que eu falei que o tempo à disposição pode gerar um prolongamento da jornada do trabalhador e, como consequência, o pagamento de horas extras? Percebeu isso? Então a lei está esclarecendo que essas atividades não são tempo à disposição e, se acontecerem, não geram o pagamento de horas extras. Isso é o que está dizendo a lei. Porque não serão essas atividades integradas no cálculo da jornada do trabalhador. Na tela. Ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 da CLT, é o limite de tolerância para a entrada e saída do trabalhador, quando o empregado, e aqui vem o detalhe da questão, por escolha própria, tá? Não é por uma imposição do empregador. Pode vir para mim. Se essas atividades forem realizadas pelo trabalhador como uma imposição do empregador, aí é uma ordem do empregador. Percebeu isso? Aí o trabalhador está fazendo aquilo no interesse do empregador. Agora, aqui a redação legal, artigo 4º, parágrafo 2º, deixa claro que essas atividades são desempenhadas por escolha própria do trabalhador. Por este motivo, não gera tempo à disposição do empregador, porque é o empregado que está escolhendo desempenhar essas atividades e, como consequência, não se configura o tempo à disposição do empregador, beleza? Então, na tela, escolha própria do empregado. Quando o empregado, por escolha própria, em outras palavras, não é ordem do empregador buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou nas condições climáticas. Então, por exemplo, está chovendo, aí o empregado fica no pátio da empresa aguardando a chuva. Percebeu isso? Bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. E aí vem a descrição das atividades.
práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Lembrando, tudo isso por escolha do empregado, do trabalhador. Beleza? Não por determinação do empregador. Práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Isso já cai em prova. Questão 2018, técnico. Judiciário. Cândida, Felícia e Gilberto são empregados da empresa E. Todos os dias, Cândida, Felícia e Gilberto chegam à empresa aproximadamente 15 minutos antes do início da jornada de trabalho. Então já ficam na empresa antes do início da jornada por 15 minutos. Durante esse período, Cândida alimenta-se com seu café da manhã. Alimentação. Percebeu isso? Alimenta-se com seu café da manhã. Felícia estuda para o curso de alemão que está fazendo. Estudo. E Gilberto utiliza o tempo para colocar o uniforme, mesmo não sendo obrigatória a realização da troca na empresa. Troca de uniforme, quando não é obrigatória a realização da troca na empresa. De acordo com a CLT, não se considera tempo à disposição do empregador, não computando, portanto, como período extraordinário, o mencionado tempo gasto por todo mundo. Percebeu isso? É a redação do artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Redação essa estabelecida pela reforma trabalhista. Gabarito C, da nossa questão de prova. Dentro ainda de tempo à disposição, vimos as atividades descritas no artigo 4º, parágrafo 2º da CLT como uma restrição a essa ideia de tempo à disposição integrando a jornada de trabalho. Outra restrição, fim das horas in itinere, fim do período de deslocamento do empregado até o trabalho e do trabalho até a casa, como tempo à disposição do empregador. Pode vir para mim. Qual que é a ideia das horas in itinere? Em determinadas situações, e aí, é redação legal, tá? A lei estabelecia que quando o empregador fornecia condução para o trabalhador ir ao trabalho e voltar para sua casa, em situações de local de difícil acesso ou desprovido de transporte público, esse empregador, por fornecer a condução, deveria considerar o período de horas in itinere dentro da jornada de trabalho como tempo à disposição do empregador. Aí, essa ideia de integração das horas in itinere na jornada de trabalho foi extinta com a reforma trabalhista. Porque a reforma de 17, na tela, artigo 58, parágrafo 2º da CLT, estabeleceu o seguinte: o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, ou seja, as horas in itinere, as horas de deslocamento, período em que o trabalhador se desloca até o posto de trabalho e volta do trabalho para casa, caminhando por qualquer meio de transporte, detalhe, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição. Então, a reforma trabalhista resultou no fim das horas in itinere, horas, período de deslocamento do trabalhador da sua casa até trabalho até casa, como tempo à disposição. Não é mais tempo à disposição, não integra jornada de trabalho, não gera prorrogação da jornada para fins de pagamento de horas extraordinárias. Isso já caiu em prova, questão de prova 2017, analista. Caso não seja computado na jornada, o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte fornecido pelo empregador, é considerado como jornada extraordinária. Veja que a questão já está sob a égide da reforma trabalhista. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? Não é considerado. Não é. É a CLT, artigo 58, parágrafo 2º, redação alterada pela reforma trabalhista. Dentro ainda de tempo à disposição, a gente viu situações em que a lei da reforma trabalhista de 17 restringiu a ideia de tempo à disposição integrando a jornada de trabalho. Agora a gente vê o contrário, vê situações que são consideradas tempo à disposição do empregador. São consideradas essas situações tempo à disposição do empregador, portanto integra a jornada de trabalho. Primeira situação, intervalos concedidos pelo empregador sem lei. Isso está na súmula número 118 do TST, súmula 118 do TST.
Qual que é a ideia? Pode vir para mim. O empregador é obrigado a fornecer determinados intervalos. Os mais famosos, intervalo intra-jornada e intervalo interjornadas. Dentro da jornada de trabalho, você tem sua pausa para o almoço. Isso é um intervalo intra-jornada. E entre duas jornadas distintas, o início do trabalho não pode acontecer antes de 11 horas, pelo menos 11 horas, do fim da jornada de trabalho anterior. Isso é intervalo interjornadas. Pois bem, o empregador é obrigado a conceder por lei isso. Se o empregador concede intervalos diversos ou intervalos maiores do que o previsto em lei, isso é considerado tempo à disposição. Então, exemplo. O intervalo intra-jornada é um intervalo de no mínimo 1, máximo 2 horas para empregados que têm jornada de 8 horas. Vamos pensar que você tem uma jornada de 8 horas diárias de trabalho. Então, o intervalo dentro da jornada, intra-jornada, é de no mínimo 1, máximo 2. Se o empregador fornecer sem acordo, ou seja, sem cumprir a lei, um intervalo intra-jornada maior do que o previsto em lei, aí isso é considerado tempo à disposição. Beleza? Então, intervalo concedido pelo empregador sem obrigação legal é, em regra, na tela, súmula 118 do TST, considerado tempo à disposição. Isso já cai em prova, ó, questão 2013, analista judiciário. A concessão pelo empregador de intervalos na jornada de trabalho não previstos em lei não representa tempo à disposição da empresa e, consequentemente, não deve ser considerado serviço extraordinário. E aí, verdadeiro ou falso? Intervalo concedido sem lei é considerado, é representado tempo à disposição do empregador. Isso é a súmula 118 do TST, o que torna a alternativa falsa. Segunda situação em que vamos considerar o período como tempo à disposição do empregador, o deslocamento do trabalhador da portaria da empresa até o posto de trabalho. Pode vir para mim. Pensa numa grande fábrica, um grande empregador com um pátio enorme. Da portaria até o posto de trabalho tem um tempo considerável, tá? Esse tempo considerável da portaria até o posto de trabalho é analisado como tempo à disposição ou não, esse período de deslocamento da portaria até o posto efetivo de trabalho. Havia controvérsia sobre isso, tá? Aí veio na tela do TST a editar a súmula 429. E o TST, na súmula 429, afirma que se o tempo ultrapassar 10 minutos diários, esse tempo de deslocamento do trabalhador da portaria até o posto de trabalho é considerado tempo à disposição. Súmula 429 do TST. Considera-se à disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários, que é o limite de tolerância que a lei prevê, considerando hora de entrada e de saída. Beleza? Então, o período de deslocamento do trabalhador da portaria até o local de trabalho, até o posto efetivo de trabalho, é considerado tempo à disposição se ultrapassar 10 minutos diários. Matamos tempo à disposição, agora a gente avança para horas de sobreaviso e prontidão. O que é isso, hora de sobreaviso e hora de prontidão? A primeira informação importante que já caiu em prova é que esses dois institutos, sobreaviso e prontidão, estão previstos no capítulo da CLT que trata dos trabalhadores ferroviários, tá? Esses institutos sobre aviso e prontidão estão na CLT, posicionados no capítulo que trata dos trabalhadores ferroviários. Mesmo assim, mesmo diante da posição na CLT, a gente aplica, doutrina, jurisprudência, aplica sobre aviso e prontidão para todos os trabalhadores, tá? Sobre aviso e prontidão não se restringe a trabalhadores ferroviários. Não obstante a sua posição na CLT dentro do capítulo sobre trabalho ferroviário, trabalhadores ferroviários, aplicando sobre aviso e prontidão para todos os trabalhadores. Isso já cai em prova de juiz. Questão de prova, juiz do trabalho. O regime de sobreaviso é aplicado exclusivamente aos empregados de ferrovias e do setor elétrico. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? Se aplica a todo mundo. Entendimento da doutrina e da jurisprudência pacífica. Então vamos analisar sobreaviso e prontidão. Pode vir para mim. Tanto no sobreaviso quanto na prontidão, o trabalhador fica aguardando ordem do empregador. O trabalhador fica esperando ordem e determinação do empregador. A diferença é onde o trabalhador vai estar.
No sobreaviso, o trabalhador fica em casa ou fora do local de trabalho, aguardando ordens do empregador. Na prontidão, o trabalhador empregado fica no serviço, no ambiente de trabalho, aguardando ordens do empregador. Na tela, tem a previsão da CLT sobre sobreaviso, acerca de sobreaviso. Olha lá, artigo 244, parágrafo 2º. Considera sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, portanto, fora do local de trabalho, aguardando a qualquer momento chamado para o serviço, por isso sobreaviso. Está de sobreaviso. E aí a lei traz o máximo de sobreaviso e a consequência do sobreaviso. Ó. A escala de sobreaviso será de, no máximo, 24 horas. Então você só pode ficar, no máximo, 24 horas de sobreaviso. As horas de sobreaviso, ou seja, essas horas em que você está em casa aguardando o chamado do empregador, serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. Quer dizer, você recebe um valor maior por essas horas de sobreaviso. Afinal de contas, sua liberdade está sendo restringida. Você não pode fazer o que você quiser porque você está aguardando ordens do empregador. A prontidão está prevista no artigo 244, parágrafo 3º. Considera-se prontidão o empregado que ficar nas dependências da empresa, tá? Lembra que é para trabalhador ferroviário, a gente aplica para todo mundo, então, lembramos, nas dependências da empresa, do empregador, aguardando suas ordens. E aí, igualmente, tem limitação de hora e pagamento maior pelas horas de prontidão. A escala de prontidão será de, no máximo, 12 horas e as horas de prontidão serão pagas com acréscimo de 2/3 do salário hora normal. Então, essa é a diferença. Pode vir para mim de sobreaviso e prontidão. Sobreaviso, aguardando ordem. Prontidão, aguardando ordem. Sobreaviso e casa, ou seja, fora do local de trabalho. Prontidão, dentro do local de trabalho, dentro do ambiente de trabalho. Artigo 244, parágrafo 2º, artigo 244, parágrafo 3º. Beleza? Na tela, a gente tem uma questão de prova sobre sobreaviso e prontidão, acerca de sobreaviso e prontidão. Juízo do Trabalho 2016. Encontra-se em regime de prontidão o trabalhador que, por determinação do empregador, aguarda em casa o chamado para o serviço. É verdadeiro ou falso? Falso, né? Falso. Quando está em casa, S, sobreaviso. Quando está no trabalho, prontidão, T. Percebeu isso? Em casa, S, sobreaviso. Do trabalho, T, prontidão, que torna a alternativa falsa. Resumindo o que a gente viu até aqui, sobreaviso. Empregado fica em casa, máximo do período de sobreaviso é 24 horas, recebe um valor de salário, um adicional maior, um adicional de 1/3. Salário maior em virtude do regime de sobreaviso. Prontidão, empregado fica na empresa, período máximo 12 horas, e um acréscimo salarial de 2/3, um adicional de 2/3, beleza? Nos dois regimes, sobreaviso e prontidão, o requisito para aplicar os dois regimes é a restrição da locomoção, tá? A base é a restrição da locomoção. Aí eu te pergunto, se você está em casa, com seu celular, em casa, o mero uso do aparelho celular, por si só, já gera direito a receber horas de sobreaviso, o adicional de sobreaviso? Às vezes você tem um celular para trabalhar. O mero uso do celular configura o sobreaviso? Interrogação. Existe uma súmula para tratar disso. Súmula 428 do TST. O item 1 da súmula afirma o seguinte: o uso de instrumentos telemáticos informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza regime de sobreaviso. Não caracteriza regime de sobreaviso. Pode vir para mim. Então, se a empresa te fornece celular, o mero uso do celular, por si só, não gera sobreaviso, tá? Não caracteriza um estado do trabalhador de sujeição a uma ordem do empregador. Isso é o que está dizendo o item da súmula. O mero uso do aparelho celular, por si só, não configura sobreaviso. Por quê? O requisito para configurar o sobreaviso, você estando fora do local de trabalho, seria sobreaviso, artigo 244, parágrafo 2º, o requisito para configurar o regime de sobreaviso é justamente a restrição à liberdade de locomoção. E é isso que esclarece na tela o item 2 da súmula 428. Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância, e submetido a controle patronal, percebeu isso? Restrição da locomoção, da liberdade de locomoção, por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão, percebeu isso? Aguardando a qualquer momento o chamado. Tudo isso daqui configura a restrição da locomoção
que é requisito essencial para que haja regime de sobreaviso, beleza? Então grave isso, mero uso de celular, por si só, não gera regime de sobreaviso. Fechamos então nossa aula, foco, força, garra, vai dar tudo certo. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago, bons estudos, complemente seus estudos com material escrito e até a nossa próxima aula.